adoradores! Mais uma vez estou aqui para contar uma história para vocês. E essa ilustração vai mostrar a vocês como o amor de um pai e de uma mãe pode nos surpreender. Então, se você está curioso, fica comigo para mais um Contando Histórias. Essa história conta de um certo passarinho que fazia seus ninhos para seus filhotinhos. E ela usava, a mãe pássaro, usava espinhos dentro dos ninhos, escondidos. Ela juntava os galhos, capim, folhas, e os espinhos ficavam por dentro. Enquanto seus passarinhos eram filhotinhos, pequenininhos, ela alimentava, ela cuidava, ela dava todo o conforto para seus bichinhos. Mas aí ela, vendo que seus passarinhos já estavam crescendo, ela os incentivava a que eles aprendessem a voar. Mas aí os bichinhos, com preguiça, comodismo, um ninho fofinho, acolhedor, não queriam aprender a voar. Então, era aí que a mãe pássaro colocava o seu plano em prática. Ela removia os galhos, ela removia o capim, as folhas, tirava o conforto daquele ninho para que os espinhos aparecessem. Então, é nesse momento que os passarinhos, afrontados pelos espinhos, começavam a se incomodar. Então, os espinhos machucavam tanto que eles não tinham outra alternativa a não ser fazer o que a sua mãe estava pedindo. E eles aprendiam a voar. E aí, com os espinhos, eles mudaram de nível. Eles puderam ganhar liberdade e bater suas próprias asas. E aí eu lhe pergunto, qual de nós, quando crianças, não tivemos nossas bicicletinhas com rodinhas? A gente gostava de passear com a nossa bicicleta. E aí chegava o temido dia que os nossos pais tiravam as rodinhas. O choro era certo, o joelho arranhado, as lágrimas escorrendo. Aquele tombo já era previsto que ia acontecer. Mas tinha que tirar a rodinha. A gente precisava mudar de nível. E eu pergunto a vocês, será que esses pais foram ruins para esses filhos? Será que a mãe pássaro, ao colocar os espinhos no ninho para que os seus filhotes aprendessem a voar, ela estava sendo ruim? Será que esse pai, essa mãe, tirando as rodinhas da bicicleta, estava sendo ruim para seus filhos? Eu acredito que não. Eu acredito que fez parte para um grande aprendizado. E para não ficar em minhas palavras, a chave desta ilustração encontra-se no Salmo 66, do versículo 10 ao 12, que nos diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. E o que toda essa ilustração quer nos dizer é justamente isso, que a prova, ela não vem para nos derrubar. Os espinhos, ele não vem só para nos ferir, é para mudar a gente de nível. Como o salmista aqui disse, ele passou pelo fogo, ele passou pela água, ele passou por tormentas, pessoas que passaram por cima deles, mas tudo isso foi para que ele chegasse a um lugar de abundância. Essa ilustração, ela nos mostra como todos os dias Deus permite que os espinhos cheguem, as tribulações, mas não para nos derrubar. Isso mostra que a gente está mudando de nível. E assim, uma coisa muito
muito maravilhosa é que, infelizmente, isso vai nos promover. E com o sofrimento a gente aprende a valorizar a vida. Com as calúnias, as injustiças, a gente passa a ser um ser humano diferente. E assim, eu espero que essa ilustração traga um aprendizado diferente para vocês, diante de tudo que vocês possam estar passando neste momento. Quando passeamos pelas Escrituras, vemos diversos exemplos de homens de Deus que, para alcançar o seu propósito, alcançar um novo nível em sua vida, tiveram que passar por inúmeras situações. Veja bem, a Bíblia nos diz que Abraão, antes que ele se tornasse o pai da fé, o herdar a cidade prometida, a terra prometida, ele praticamente foi expulso da sua cidade natal. Ele morava em Ur dos Caldeus, praticamente foi expulso da sua terra com sua família, abandonou uma cidade que arqueologicamente, quando a gente estuda, a gente vê que era uma cidade grande para a sua época, e foi sentir o deserto. Ele teve que abandonar praticamente sua cidade com tudo que tinha. Saiu com seus pais de Ur de Caldeus, com seu sobrinho Ló, parando numa terra chamada Arã, até que Deus o convidou a sair dessa terra e seguir a cidade, uma promessa, né? Sai da tua parentela, que eu vou te mostrar a terra que tu herdarás. Mas sair da cidade, do seu conforto, dos seus pais, será que isso é legal? Será que isso traz conforto? Não. Mas se ele não tivesse passado por isso, ele não teria cumprido os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Outro exemplo que podemos ver na Bíblia é do José. José, filho de Jacó, ele, para ter o governo do Egito, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi açoitado, foi caluniado, né? A esposa do senhor que ele estava trabalhando na casa, Potifar, o caluniou por ela queria ter um envolvimento com ele, ela assediou José. José, por fidelidade a Deus, correu e mesmo assim foi caluniado, foi injustiçado, foi preso, mas no fim de tudo isso, José se tornou governador do Egito. E para se tornar, como a Bíblia diz, filhos de Deus, ele alimentou os seus inimigos, que não eram inimigos, eram seus irmãos. Mas outro exemplo também que vemos na palavra de Deus, Davi. Antes dele se tornar o grande rei de Israel, Davi, ele teve que matar urso, matar um leão, matar um gigante filisteu, para que depois ele conseguisse chegar ao trono. Então, esses exemplos, eles nos mostram que um sofrimento antecede uma grande vitória. O próprio nosso Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto, enfrentando feras, frio, um sol escaldante, a própria fome, sozinho naquela solidão, tendo o próprio Satanás o tentando, mas depois de tudo isso, ele teve um ministério glorioso e hoje ele é o Rei dos Reis. Então, minha gente, se o próprio nosso Senhor Jesus teve suas tribulações, teve suas provas, quem dirá a gente, não é? Então, que vocês possam se alimentar da palavra do Senhor, continuar adorando a Deus, independente de religião, independente de tudo. O negócio é seguir a fé em Jesus, é ler a sua palavra, é como o salmista diz, meditando na sua lei de dia e de noite. E isso é o que vai tornar-nos diferentes e filhos de Deus. Então, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Quando vem... Oi?
a minha coisinha no freio. Como é? Tu quer cortar e editar e me jogar no vídeo? Vá de novo. Mas aí chegava o o temido dia. Não vai dizer não? Não.